Começando as... E aí, gente? Já fizeram uma atividade? Enviei ontem. Alguma dúvida? Só se eu tiver errado, né? Mas se eu tiver certo, creio que não. Alguém tem dúvida? Hein? Esse é o momento para tirar dúvida, né? Ou tá todo mundo? Se tiver todo mundo na certeza, aí que é bom. Então, ninguém tem dúvida. Todo mundo fez. Você tá com dúvida de quê? Eládia. Você tá dúvida em duas questões, mas só tem duas questões mesmo. Você tá dúvida nas duas? Os que, menina? Não, que isso. Deixa. Oxe, eu estou. Oxe, gente. Peraí, viu, gente? Vou ver o negócio aqui. Ixi, rapaz. Vamos ver como vocês estão lá, né? Mas essa turma é pessoal, só tem intelectual, né? Deve ter tirado. Quem devolveu foi Anderson, Felipe, Gustavo e Natan, né? Deixa eu dar uma olhada. Lembrando que é até amanhã, né, gente? É até amanhã? É, acho que é até amanhã. O Felipe Natan, vamos ver. Felipe, Tamara, Maria, Gustavo, né? Gustavo. É. Hum. 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 Gente. Não sei por quê. Eu, às vezes tem dificuldade quando a questão pede para marcar a alternativa falsa, incorreta. Mas vamos lá. Estou vendo aqui quem respondeu para ter uma noção se eu preciso falar alguma coisa sobre a atividade ou não. Espera que a gente já... Estou procurando aqui, viu, gente? Estou enrolando vocês, não, calma. É. Bom pra cá. Estão bem, viu?
Isso. Yes. Acho que ele anda assim. Enfim, gente, eu só peço que vocês prestem atenção que a primeira questão para marcar é incorreta, né? E lembrem-se, algumas pessoas marcaram de outras turmas, mas eu vou relembrá-los e relembrá-los. Gilberto Freire ele era culturalista, né? Ele foi aluno discípulo de Franz Boas, né? Franz Boas, um antropólogo, acho que nasceu na Alemanha, mas fez sua carreira lá nos Estados Unidos. E ele era um culturalista, relativista, cultural, mas o quê? Ele era crítico das explicações da sociedade fundadas na raça, né? Tinha muita explicação fundada na raça, o etnocentrismo era muito forte, o racismo científico naquele período, né? E Franz Boas ele inaugura essa interpretação dissonante, né? De falar que não há, a questão racial ela não explica comportamento humano, as formas de relações sociais, interações sociais, que é mais ou menos isso, que a sociedade ou a cultura e a organização cultural tal de uma determinada sociedade, ela tende a ser analisada através do significado que ela tem para os próprios membros dessa comunidade, né? Em questão, o que não corria com o evolucionismo, que fazia a comparação, análise comparativa da evolução da sociedade, de uma direção única do desenvolvimento social. Então, Gilberto Freire ele questionava essas teses com base na explicação racial, as teses racialistas, né? Então, ele combatia isso, né? Então, ele explicava, ele tentava questionar, tentava refutar, né? Dessas pseudo-teorias científicas. Então, ele era bastante crítico a essas teorias falsas. Sobre que vinculavam o desenvolvimento social à raça, né? Então, ele era crítico das teorias racialistas. Então, tome cuidado com essa questão, com essa alternativa. Porque é para marcar incorreta, não a correta. Então, avaliem bem. Mas Eloádia está em dúvida das duas questões, ou seja, Eloádia está em dúvida da atividade toda. O que é que nós vamos fazer com a Eloádia? Se você quiser, você fala, mande um oi, você e Ellen, que eu gravei uns áudios para outra turma, aí eu passo para vocês. Mas assistindo aqueles videozinhos dá para responder, eu acho. Mas se ficar com dúvida, você manda um oi, aí eu passo
eu passo o áudio para vocês explicando. Viu? E quem quiser, né? Não é só para Eladia e né? Para quem tiver dúvida, aí eu passo. Ou eu passo para um, aí um passa para o grupo de vocês. Tanto faz. O grupo da turma de vocês, acho que eu não estou, não. Acho que eu não estou, não. Mas você pergunta para coordenador do Otacílio. Porra, Natan, é? Dá para achar, gente. Eu quê? Diz que você tem um número. Eu tenho mesmo. Aí. Pronto. Resolvido. Vamos nessa. Valeu. O que é que nós vamos falar hoje? Não sei o que é que nós vamos falar hoje. Vocês querem falar sobre o quê? O que é que estão aperreando a cabeça de vocês nesta quinta-feira, 9 horas da manhã? Diga para o professor de vocês. Vocês estão precisando de dinheiro? Hein? Quem não tiver prezando é privilegiado. Eu vou já me recomendar também, Natan. Não preciso ler. Você não é a primeira pessoa que fala dele, não. Quando eu vi, eu falei, quem é? Falei, preciso muito retomar a leitura sobre literatura brasileira. Hein, o que é que está afetando você? Cadê a Ana Carolina? Vocês precisam de dinheiro? Tá precisando de dinheiro? Na hora. Alguma atividade? Poxa, somos dois, então, né, Ana Carolina? Pois é, professor. O senhor tinha como aumentar um pouquinho o seu áudio, que aqui está bem baixo, está chovendo bastante. Aí mal estou escutando o senhor. Tá. Deixa eu ver. Tá no máximo. Tá ruim? Aí eu falo mais alto. Não sei se é porque tá também partindo um pouco. Não deve ser assim mesmo. Falar mais alto, então. Então, gente, somos 18 pessoas que estamos precisando de dinheiro, né? Como é que a gente vai fazer agora? Como é que faz aqui? Aumentar. Dá para aumentar? Não sei. Esse negócio. Sim, Felipe, eu vou dar uma olhada aqui. É você fazer, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente vai discutir isso, né? A falta de dinheiro crônico da classe trabalhadora brasileira. Né? É o que Rui Mauro Marinho compreende como uma característica, a principal característica do capitalismo no Brasil, né? Na América Latina, nos países dependentes, né? Eita, desculpa. Lógico que não vai falar de falta de dinheiro crônica, né? Ele fala superexploração do trabalho ou superexploração da força do trabalho. É a mesma coisa, né? Explicar a nossa dureza, né? De quem é trabalhador aqui. Óbvio que tem alguns que... A dureza de quem consegue trabalha, né? Tem gente que a sociedade brasileira, sociedades dependentes, caracterizam por ter um grande contingente do Exército Industrial de Reserva, né? De desempregados, famosos de desempregados, né? Marx chama de Exército Industrial de Reserva. Ele está na tradição marxista, a teoria da dependência marxista, ele é marxista, obviamente, né? Não tinha esse adjetivo marxista, mas a teoria da dependência ele não se desenvolve, não aparece no debate social brasileiro através da mediação da interpretação marxista, né? Primeiro, acho que a obra que inaugura vamos dizer, essa tradição é uma obra acho que é de Fernando Henrique Cardoso. Minha gente, Fernando Henrique Cardoso já foi o presidente do Brasil, né?
Você não sabe de 94 a 2012, infelizmente, né? É uma obra dele e de Faleto. Não, na época dele foi o real, né? Aí ele, vamos assim dizer, ele surfou na onda que foi o real. Ele foi ministro da Economia de Itamar Franco, meu Deus, acho que foi. Ele foi ministro da Economia de Itamar Franco, aí depois candidatou a presidente. Né? Itamar Franco era o vice de Collor, né? O Brasil, não é uma loucura que a gente vai tentar explicar a lógica disso que ocorre no Brasil, né? A gente vai explicar isso agora, porque fica parecendo que é loucura, que é algo singular, etc., mas o Mauro Maninho vai tentar nos explicar. Como o Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda tentaram explicar, mas de uma forma totalmente oposta, eu creio que é equivocada. Então ele vai falar sobre isso, ele não se remonta muito na sua dialética da dependência sobre as questões coloniais, como Gilberto Freire fala, como Sérgio Buarque fala, sobre questões ibéricas, tal característica dos portugueses, não, ele vai falar só sobre, basicamente, falar um pouco sobre o Pacto Colonial enquanto uma forma, né, em que nós da América Latina apenas produzimos riqueza para os europeus bonitinhos lá, né? Primeiramente Portugal e Espanha, e Portugal e Espanha ficaram independentes depois da Inglaterra. A Inglaterra se desenvolve, etc. Então a gente produzia riqueza, né? Através do latifúndio, né? Do trabalho escravo, da produção posterior. Então esse caráter independente, já não vou dizer dependente, né? Porque o Ronaldo Marinho, quando fala em independência, ele fala de relações de nações independentes, já não está falando de nações que não têm sua independência. Ele justamente está apontando que a dependência ocorre com o processo de independência das nações, né? Ele está falando a dependência é a forma de subordinação em um determinado período histórico em que não há mais não necessita-se, vamos dizer assim, de um domínio direto, como ocorrendo na colonização. Não precisa, por exemplo, é melhor para fazer café? Bem É tranquilo, como porque assim? no seus slides, aí eu fico só escutando o senhor falando e fazendo café. Aí eu fico só escutando e absorvendo. É bem Tá. boa. Tá. Eu vou no próximo semestre, no próximo semestre eu vou preparar uns slides, alguns. Eu estava fazendo para vocês, né? Mas aí é porque tá no meio, aí fica na correria, aí vai. Mas eu vou preparar anteriormente o começo do próximo ano letivo. Tem que fazer as coisas, mas como eu já vou estar mais acostumado, né? Já vai ter um bom tempo já, e já estou mais acostumado, já sei como é o esquema e tal, e vai dar para fazer isso. Se não voltarem as aulas presenciais já, né? Quem sabe o quê, Felipe? Não vai ter segundo semestre, não, é? Ó, não vai ter... Não, se vai ter aula presencial, não sabe, né? Nem sabe ainda se vai ter aula não, presencial. Isso aí não tem vacina, né? Essa loucura. No Brasil é assim, a gente vai ter alguma coisa, rapaz, sabe, né? Ninguém nunca sabe, né, sobre isso. Mas a tendência, eu acho que não, a tendência não é voltar, não, porque a gente já está em maio. Tá vacinando, assim, os professores agora, que já vacinaram e tal, mas eu não... Acho que eu vou ter que ir para aí para vacinar, não sei. Só que não é só vacinar os profissionais, tem que vacinar os alunos, né?
Não, pelo menos a maior parte da população. Entendeu? Não vai adiantar nada. Quer dizer, não vai adiantar nada, vírgula. Adianta, né? Mas sempre tem um perigo de acontecer algumas novas variantes do vírus, como já ocorreu, né? Então, não sei. Acho que não volta. Eu acho que se tivesse. É que é uma bagunça retada com esse governo. Tivesse. Eu acho que se tivesse a volta, pelo menos, do ensino híbrido, já estaria sendo comentado, tal, alguém já teria falado sobre isso. Mas, por exemplo, acho que a reitoria até agora não decidiu nada, não. Então, eu acho que provavelmente, pelo menos no início do ano letivo, ainda seja assim. Eu acho provavelmente. Pode mudar muita coisa. Do jeito que está o Congresso, daqui a pouco o Exército está batendo na porta dos professores para levar a gente para dar aula. Né? Do jeito que está complicado. O problema é tudo, porque você tem o problema do deslocamento, você tem um problema da sala de aula, você tem um problema que provavelmente vai ser ensino, dizem que vai ser ensino híbrido, não vai voltar presencial logo como era, vai ter ensino híbrido e tal. Também ninguém está vacinado, aí a gente está vacinado, aí vocês não estão. Aí alguém traz, pega, passa, porque a maioria da população não foi vacinada. O grupo não terminou nenhum grupo prioritário ainda, quanto mais o resto. Mas voltando à aula, vamos tentar explicar o que acontece e tal. E ele fala nesse pacto colonial, ele, obviamente, ele tem um período de colonização ele vai ter influência no processo de desenvolvimento do próprio capitalismo no Brasil. Ele não está dizendo isso. Mas a dependência econômica é uma dependência econômica que ocorre em relações entre nações que são politicamente, independentes. Então, a dependência ocorre porque é um movimento próprio do processo de desenvolvimento do capitalismo, né? Próprio das relações econômicas do capitalismo. A linha de continuidade vai ser justamente esse processo de produção para exportação, né? O desenvolvimento do setor primário, né? Uma dependência econômica, uma permanência do que ele chama de troca desigual entre as nações, né? Um processo de transferência de valor, né? De riqueza, né? Vamos falar assim, de valor não é o que a gente tinha que falar da teoria do valor de Marx, mas quase que impossível falar. Antes de entrar, mas vou tentar simplificar. Transferência de... Não é a mesma coisa, gente. Por favor, não é a mesma coisa. Conceitualmente falando, não é a mesma coisa. Eu não estou falando que é a mesma coisa, mas para facilitar para vocês, vou falar isso. É transferência de dinheiro. Há uma transferência, a produção de riqueza, de valor de dinheiro aqui, que, pelo esse caráter de atraso tecnológico, principalmente o atraso tecnológico, há uma transferência dessa riqueza daqui para lá. Mas não é transferência forçada, é uma transferência, não é porque nós somos dominados politicamente, é porque por causa da própria lógica do desenvolvimento econômico capitalista, que o Mauro Marini vai apontar isso. Porque esses países, nesse processo de colonial, né, do pacto colonial, nós ficamos com a nossa função social dentro da Divisão Internacional do Trabalho, enquanto a gente dava matéria-prima para eles, né? E transferia a riqueza para eles, né? Parte da nossa riqueza para eles.
E, nesse sentido, o Rui Mauro Marinho vai falar o seguinte, e é o que Marx também fala no processo da acumulação primitiva, que ele trata lá do Capital, né, como foi um processo, um período colonial que foi fundamental para a Revolução Industrial lá na Inglaterra. O que o Rui Marinho está falando? Ele está falando o seguinte, esses países latino-americanos, eles forneciam matéria-prima e alimentação para a Europa. Nesse processo de fornecimento de matéria-prima e alimentação, os países europeus, eles puderam direcionar basicamente o seu desenvolvimento econômico para a industrialização. Então, como eles não precisavam se preocupar com a questão da alimentação da matéria-prima, porque vinha daqui, de suas colônias, né, eles puderam focar, principalmente a Inglaterra, pôde focar só no desenvolvimento da indústria. O capitalismo é um capitalismo, a indústria e capitalismo são sinônimos, né? É a indústria que a atividade por excelência do capitalismo, lógico que vai mudar, tal, mas não se pode pensar capitalismo sem indústria, né? Sem desenvolvimento da grande indústria. O que ocorre com o desenvolvimento da grande indústria? Né? Você vai desenvolvendo os produtos, as mercadorias produzidas na grande indústria, elas têm um valor, elas valem, ou, vamos simplificar, tem um preço maior do que os produtos primários que nós fornecemos, não é, gente? Teoricamente, né? Ninguém duvida que uma saca de soja, ela custa menos que um iPhone, um iMac, sei lá, um Samsung de última geração, uma televisão de, sei lá, 200 polegadas, ninguém duvida, né? Tem tecnologia ali e tal, maior quantidade de tempo de trabalho, etc. Então, vale mais. Então, eles puderam se quase que monopolizar o processo de desenvolvimento econômico investido na indústria. Então, nessa divisão internacional do trabalho, principalmente a Inglaterra, mas depois a Alemanha, a França, Estados Unidos, aí depois o Japão, eles ficaram libertos dessa necessidade mais imediata, que eles tinham várias colônias, e puderam investir na indústria. Só que a indústria, obviamente, ela tem, como eu estou falando aqui, seus produtos, suas mercadorias, eles têm um valor maior, eles custam mais do que os produtos primários, que nós ficamos incumbidos de fornecer para os bonitinhos europeus e lá dos Estados Unidos, né? O que é que isso ocorre? Isso ocorre que se fundamenta, vai se desenvolvendo um processo de troca desigual. O que é troca desigual? Por quê? O Rui Marinho, isso eu estou simplificando muito. O Rui Marinho vai falar que esses países, eles desenvolvem tecnologicamente, detêm um monopólio tecnológico, basicamente. Né? Então, os polos de produção de alta tecnologia, que começa lá na Inglaterra, vai se espalhar pela Europa continental, depois Estados Unidos, mas hoje em dia ainda se concentra nesses países, nos Estados Unidos, Europa, Japão, agora China, Coreia, etc. Mas são poucos países. Produzem mercadorias com alto valor, com alto preço. E nesse comércio entre esses países e os países que têm um déficit tecnológico maior, o Brasil tem uma industrialização mais ou menos, tinha, né? Sofreu um processo de industrialização, mas está sofrendo um processo de desindustrialização, mas não se compara com outros países. Tem um parque industrial, pode ser assim, minimamente considerável. Mas essa industrialização, ela não é uma industrialização que é comparável com os outros países, né? Primeiramente, que tem muita influência de capital estrangeiro, a indústria nacional não é muito forte, etc. Né? Mas por eles deterem, acontece uma questão interessante, né? Isso é da crítica da economia de Marx. Por eles deterem o monopólio da tecnologia, gente, o que é que acontece? Acontecem dois fenômenos, né? Você tem a possibilidade de abaixar o preço, né?
de produção, custo de produção, porque você tem a tecnologia, nós temos a tecnologia, que proporciona a minha empresa produzir mais no mesmo período de tempo. Né? Eu produzia 10 celulares em 1 hora, agora, com a nova tecnologia, eu estou produzindo 30 celulares em 1 hora. Esses 30 celulares em 1 hora, teoricamente, faz o quê? Faz com que o preço unitário de cada celular ele caia, tenda a cair, né? Se eu estou produzindo mais em menos tempo, eu estou barateando o custo de produção, né? A lógica do capitalismo lá. E posso vender mais barato. Posso vender mais barato. Né? É uma possibilidade de baratear o preço que eu vendia. Se eu vendia, por exemplo, a $800, né? Estava lá, eu vendendo $800, com esse processo de desenvolvimento e de barateamento, eu poderia, meus custos de produção baixando, eu poderia vender a $600, que é lucrar, tem um lucro considerável, um lucro razoável. Mas eles detêm essa bendita desse monopólio tecnológico. Né? Não são todos os países que têm tecnologia para produzir o celular de ponta. Né? Notebook, computadores, televisão, não tem todos. Então, geralmente, os outros países não têm. Aí, o que acontece? Eu estou falando, ele está falando da troca entre capitais, né, entre empresas de países com níveis tecnológicos distintos, né? Mas vamos tirar essa relação geopolítica econômica de lado e vamos falar, hipoteticamente, de duas empresas, né? Só que essa empresa detém esse monopólio hipotético mundial de determinado produto. Pode fazer, pô, eu baixei o custo de produção. Mas não necessariamente eu vou baixar o preço que eu vou vender esse produto. Porque só eu que produzo esse produto e eu vou vender a um preço maior do que os custos de produção. O que vai acontecer? As pessoas vão comprar. Aí tem outra empresa que vai comprar. Né? Vamos fazer essa relação hipotética que vai ter que comprar. Só que a outra lá detém. Lá. Então, ela custava $800, mas podia ser baixado para 600. O que ela faz? Aumenta para 1.000. Aumentou a extração de mais-valia e ela vai conseguir aumentar, ter um lucro extraordinário, porque ele vai vender acima. E o cara lá, uma empresa aqui, vai falar, tem que comprar, né? Só eles que produzem, a gente necessita de celular, então vamos ter que comprar. Mas o que valia 800, ele passou para cobrar. Né? E aqui, como é que a gente produz essa riqueza? Eles lá estão produzindo celulares. Né? Como a gente produz? A gente planta soja. Né? Com o celular antigo, que custava $800, bastavam 10 sacas de soja, que era o equivalente a $800. A gente produzia 10 sacas de soja, $800. Né? Olha como, basicamente, o raciocínio de Mauro Marinho. Aumentou para 1.000, porque ele quer lá, o capitalista quer lucrar cada vez mais. Fala, vou aumentar para 1.000, ele vai precisar. Aí ele produzia 10, ele vai ter que produzir agora, vamos supor, 12 sacas para comprar o mesmo aparelho. Vamos botar 15 aqui para ficar um número melhorzinho. 15 sacas. O que no fundo acontece? O Mauro Marinho vai falar que a transferência de valor, a transferência de riqueza, essa troca que se fundamenta na troca desigual, significa que aqui nós temos que produzir, ou nós trabalhadores temos que produzir, que é apropriado pela burguesia, a burguesia tem que produzir muito mais riqueza para fazer essa troca com os países centrais. Então, eu passei de 10 para 15. Então, o cara falou, e que se fosse uma relação mais ou menos, vamos dizer assim, uma troca de equivalentes, com essa baixa do custo de produção dessa empresa hipotética, iria passar de 10, vamos supor, para 7 sacas para comprar um celular mais avançado. Mas não, o monopólio aumentou, então vou ter que produzir uma quantidade maior de riqueza, de dinheiro, vou ter mais dinheiro para comprar a mesma mercadoria que antes. Então, vou ter que produzir mais, ou seja, aqui nós temos que transferir
a riqueza que deveria, teoricamente, deveria ficar com a burguesia local, mas que parte dessa riqueza ela deve transferir para outro país por causa desse desenvolvimento deficitário da tecnologia de um determinado país, industrial, de um determinado país, e a falta desse desenvolvimento industrial aqui. Né? Então, eles têm o poder de falar, olha, vai ser esse preço, então você vai ter que aumentar a sua produção. Então, a parte da sua riqueza que você estava produzindo vai acabar sendo transferida. Não é que a burguesia internacional fala assim, botam a arma na cabeça, falam, não, é justamente esse desenvolvimento que se relaciona à geopolítica, que vai se relacionar para o processo de colonização, ou com a própria lógica de desenvolvimento do capitalismo, que faz com que haja uma troca desigual entre as nações, entre as burguesias internacionais. Trotsky falava, ele denominava isso como um desenvolvimento desigual e combinado. Né? Ele está falando que determinado país, por N motivos, né, históricos, eles se partem na dianteira do desenvolvimento do capitalismo, só que esse desenvolvimento do capitalismo ele pressupõe uma, vamos dizer, dependência necessária de outros países. Né? Que o Romário Marinho não usa sobre desenvolvimento, ele faz uma crítica. Né? Mas, então, ele está dizendo o quê? Para existir Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, etc., necessariamente tem que existir uma massa de países vivendo na pobreza, ou no nível tecnológico muito menor, muito mais atrasado. Então, o que é que ele está dizendo isso? Ele vai explicar a nossa dureza, né? Dureza, que nós, teoricamente não, em média, nós ganhamos pouco, né? Nosso salário é tão pouco. Ele fala isso, olha, a burguesia aqui tem que produzir bem mais. Olha para ele. Porque ela está no nível de desenvolvimento tecnológico inferior, numa relação de dependência, tem que produzir mais riqueza para fazer essas trocas comerciais com os outros países. Só que, o que acontece, gente? O que acontece? A burguesia não quer sempre lucrar, ela vai se contentar e falar assim, olha, tenho que produzir mais riqueza porque o danadinho lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, né, a Apple, né, Steve Jobs, aquele brilhante capitalista, né, como as pessoas dizem, né, brilhante, mas quem produz era lá na China que produzia, né, uma situação bem complicada, eram os chineses que produziam, né, por essa monopólio vai ter que ocorre essa transferência de valor. Ela vai falar, poxa, aumentaram os preços, né? Eu vou ter que produzir mais. Mas esse ter que produzir mais para comprar alguma coisa significa que parte do din-din que ficaria no meu bolso, eu vou ter que chegar lá na frente e pagar, né? Assim, poxa, mundo injusto. Aí o que a burguesia nacional faz? Tenta desenvolver tecnologicamente? Pode tentar, um ou outro. Mas não, o Mano Marini, essa consequência, né, numa outra aula, perguntaram, essa troca desigual, ela possibilita o surgimento de o Mano Marini não usa esses termos, né, gente? Porque o cara era intelectual, tá? Eu esqueci de falar da biografia dele. De uma burguesia, ao mesmo tempo que ela é extremamente violenta, extremamente, vamos dizer, de uma natureza escravocrata mesmo, ao mesmo tempo que ela é isso com os trabalhadores, ela é, vamos dizer assim, covarde, subserviente com os interesses do capital estrangeiro, com os países centrais, etc. Por quê? Porque o caminho seria o quê? A tentativa de se investir na tecnologia, em ciência, tecnologia, pesquisa, etc., para que nós chegássemos, pelo menos, perto do desenvolvimento técnico daqueles países, né? E produzisse mercadorias com alto valor agregado. O que a burguesia brasileira faz, latino-americana? Cara, nada disso não. Não vou fazer minha revolução burguesa, não. Essa lenda da revolução burguesa, né? Nossa, gente, aconteceu alguma coisa.
Eu sinto um cheiro de cola aqui. Daqui a pouco eu dou uma olhada. Fala o seguinte, olha, a gente não vai fazer isso não, dá muito trabalho, né? Desafio o poder lá dos... Rapaz, será... Depois eu vejo isso. Os países centrais, os países mais poderosos, etc., eles podem não gostar disso, podem sofrer sanções, etc., etc. Eu não sei o que tem que fazer. Falando, não vou fazer isso não, dá muito trabalho, continuamos com essa relação. Mas a gente está continuando a perder dinheiro. A gente está perdendo dinheiro, porque aí a gente produz soja aqui, soja, arroz, não tem muito valor, né, das commodities, só quando tem aqueles booms, né, quando a demanda fica muito alta, tal. Então, o que é que eles fazem? Aí que ele vai explicar a bendita da dureza crônica nossa, né? Ele vai fazer o seguinte, se é desigual, se nós transferimos valores, e a burguesia nacional transfere valor, se nesse ponto há uma troca desigual, há um desenvolvimento desigual, combinado, para que eles tenham, né, no caso, a burguesia nacional, um nível de lucratividade razoável nesses termos de troca, pau no trabalhador. Aí está falando, é porrada no trabalhador, explora mais, mata também, se pudesse voltar à escravidão, né? Faz com que o salário seja menor do que o necessário para ele sobreviver. É tudo isso. Não é porque, óbvio que tem interesse da burguesia, a vontade da burguesia, mas essa vontade, ela, segundo o Mauro Marinho, ela se assenta nesse processo de troca desigual dos países, né? Não é uma decisão, uma mera decisão, que ele fala assim, eu não quero isso. Não, você tem essa relação e a burguesia nacional se sente, segundo essa tradição, se sente muito confortável nessas relações. Por quê? Ela está fazendo isso, é subordinada, é dependente, tem pouco desenvolvimento técnico, transfere uma determinada quantidade de riqueza, mas ela compensa essa transferência de riqueza com quê? Matando quase que o trabalhador brasileiro tem que trabalhar. Então, essa origem do entendimento, como você vai entender, é porque a renda média do brasileiro ainda vai falar, porque o Estado é ineficiente. Quando você falar o Estado é ineficiente, você vira as costas, o Estado é grande e ineficiente, você vira as costas e sai andando. Né? Ou então faça outra coisa, não vou falar o que é que você está fazendo, porque a aula está sendo gravada, né? Mas o mínimo que você faz é você virar as costas e sair, deixar falando sozinho. Né? Não é isso, outros dizem, porque a produtividade, etc. Mas a produtividade é consequência desse desenvolvimento que tem que ser rompido, e a burguesia nacional não quer. Então, e mesmo nos últimos 40, 50 anos, com o desenvolvimento da produtividade dos países centrais, não significou um aumento da remuneração dos trabalhadores, de forma alguma. Resta qual a explicação? Resta essa explicação. Por que eu acho mais correto? Porque é nesse processo, então, ele tem essa dependência, ele tem essa característica da troca desigual de transferência de valor. O que é que ele vai fazer? Não, nós vamos ter que explorar de uma forma mais intensa o trabalhador do que nos outros países. Aí você tem um aumento da jornada de trabalho, da intensidade de trabalho, e principalmente um ponto interessantíssimo que Rui Marinho vai falar, é que, deixa eu ver se eu acho a frase dele, que é essa parte interessantíssima, quando ele vai falar que os bens salários, ou salários dos trabalhadores, ele fala assim, a superexploração da força de trabalho significa uma conversão do fundo do salário em fundo de acumulação de capital. Por que ele está falando isso? A superexploração do trabalho faz uma espécie de transferência de renda que era do trabalhador para o capitalista. Então, é como se o dono das empresas tivesse, através dessa intensificação da jornada de trabalho, maior exploração, e um rebaixamento dos salários diretamente,
eles estão fazendo o quê? Como se eles estivessem pegando o dinheiro do bolso do trabalhador e colocando no bolso deles. Não? Ou, o que dá no mesmo, não botando determinada quantidade no bolso do trabalhador. Né? Fala assim, é isso, é como eu posso fazer, é como eu posso compensar o dinheiro que eu estou perdendo quando eu compro alguma coisa de fora. Aí você vai entender, é por isso que você entende, gente. Você entende? Se vocês tiverem um olhar atento, todo esse processo começa lá. Não estou dizendo que começa lá. Não é começa. Se intensifica muito lá no golpe de 2016. Se você pegar todo esse movimento de 2016 até 2025, é um processo, gente, de destruição de todos os direitos dos trabalhadores, principalmente da iniciativa privada. Você pegar, vão ser todos ataques contra o trabalhador, reforma trabalhista, da Previdência, teto de gás, etc, etc, etc. Isso vai se relacionar justamente a essa característica das relações capitalistas que ocorrem no Brasil. Aí você só pode entender isso, né? Você vai pegar a renda média do salário dos trabalhadores, justamente nesse período histórico, de 2016 para cá, ano após ano, diminui. Os trabalhos que... A natureza dos trabalhos que estão sendo criados pós-reforma trabalhista são trabalhos, basicamente, bico, Uber, etc, etc, em que a remuneração é mais baixa. A remuneração é mais baixa, sem direitos trabalhistas, sem nada disso. Então, não foi por acaso, né? Quando ocorreu o impeachment, né, eu me lembro muito bem, e para esse ponto eu tenho uma memória boa, Michel Temer estava falando, olha, nós temos o governo do PT, foi um governo que olhou muito para os trabalhadores, nós temos que voltar agora a nossa atenção para os empresários brasileiros. Ele estava falando o seguinte, não tem mais questão de transferência de renda, essa coisa não, agora vai ser tudo para o empresário. Ele está falando simplesmente isso. Diga. Eu ia falar sobre sindicatos lá 20 anos atrás, no trabalho, quando a gente estava sem tempo, e eu acho que cabe bem agora, porque o governo do PT ele tinha bem o método dos sindicatos, né? Que era você fazer como se fosse uma mediação entre empresário e trabalhador. Que, inclusive, o Ricardo Antunes vai dizer que isso não vai funcionar bem, porque os sindicatos eles vão se curvar perante os empresários e os patrões, no caso. Porque o sindicato é uma organização que, teoricamente, ela deveria ter uma espécie de dependência, né? Não está vinculada ao partido político, essa questão, uma organização da classe trabalhadora mesmo, né? E não corria, né? No governo PT, que estava... Os sindicatos... O desenvolvimento dos sindicatos no Brasil teve muito esse processo, né? A legalização que ocorre acho que é com a CLT, faz com que ele fique muito subordinado ao Estado. Isso causa inúmeros problemas, né, do ponto de vista da independência da ação. E no PT foi igualmente, né? Que a lógica do PT é também de só pode fazer o que eles acham que é correto, né? Então, era um sacrifício, uma luta terrível contra os sindicatos que tinham sua direção vinculada ao PT, né? Um sacrifício, também na questão da remuneração, etc. Igualmente, a mesma coisa, o PT não rompe com nada. Né? Não é, lógico que agora estão vivendo um momento bem pior, mas eles não rompem com nada, nem é o interesse deles. Aí, depois de 2016, começa isso, né?
começa isso não, parece que começou, parece que quando a gente fala começa isso, não começa, se intensifica, né? Para a gente não cair também na ilusão que o governo do PT foi um governo maravilhoso, lindo, etc. Mas não foi, né? E vai se intensificar isso aí depois com o teto do gasto. Exemplo disso, cara, o teto do gasto é um exemplo muito forte disso, né? O teto dos gastos, ele limita os investimentos, o crescimento da despesa, parte das despesas do Estado brasileiro, mas ele não bota nenhum tipo de freio de teto sobre, por exemplo, os gastos financeiros, né? Os gastos para pagamento de juros, da dívida, etc., que continua sem ter limites, e esse juros da dívida ele vai remunerar justamente o grande capital financeiro, né? Porque os grandes detentores do título da dívida são bancos, fundos de investimento, os grandes capitalistas, né? Porque aí tem toda essa discussão, chega lá, porque se fizer... Não estou nem discutindo se deve se destruir, acho que deve se superar a sociedade capitalista, necessariamente vai superar a dívida pública, né? Mas realmente é um processo de transferência de renda, né? E eu acho que parte de uma tradição teórica keynesiana não enxerga dessa maneira, né? Mas eu acho que deveria ser discutido isso, porque nós, trabalhadores, geralmente, né, estamos muito preocupados em sobreviver, né? Então, nós temos dinheiro para investir e tal, em títulos da dívida pública, geralmente são os banqueiros, então tem que haver um freio nisso, né? Por isso que eles fazem lobby, né, para aumentar a juros da dívida, né, juros do Copom, etc, etc. Justamente para quanto mais juros o Copom, a taxa Selic mais eles vão ganhar dinheiro. Porque a taxa Selic está em quanto? 12 e pouco? Imagine aí, R$100 de 12 e pouco, você vai falar R$1.000, 10 mil, não é muita coisa não. Imagine cada meio ponto de R$1 bilhão, quanto o cara não ganha. Se aumentar 0,5%, mas o cara tem R$1 bilhão investido lá. Olha quanto ele não ganha. Sem fazer esforço nenhum. Por isso que existe toda essa discussão, né? A independência do BC, etc. Então, ele fala assim, é uma necessidade, uma lógica, né? Das próprias relações. Então, a gente está numa relação de desigual, o cara faz, olha, tem que descer o cacete do trabalhador. Não é essa, não. Para que comer? Como vocês fizeram assim, para que ter dinheiro para comer? Para quê? Comer é só um detalhe, né? Essa está a origem de nossa situação econômica da média dos trabalhadores, né? As razões, né? O fundamento, aquilo que causa isso. Né? E toda aquela discussão que Sérgio Buarque, Gilberto Freixo fala sobre democracia, etc., vai ser a consequência própria do desenvolvimento do capitalismo aqui no Brasil e na América Latina. Né? Então, você vai ter todo esse problema, que é um problema que quase que é uma camisa de força, né? Você tem esse processo que vai se desenvolvendo em alguns momentos. Lógico que depende muito da luta de classe no período da correlação de forças entre trabalhador, empresário e Estado, mas nesse momento é totalmente desfavorável aos trabalhadores. Então, você vê reforma administrativa, teto de gastos, essa MP que saiu, que autorizava a diminuição em 40% do salário dos trabalhadores para que não fosse demitida, etc., etc., é um processo de transferência, né? Um processo de crise econômica, de crise da pandemia, etc., etc., que qual o sinal de Paulo Guedes e Bolsonaro? Falando assim, olha, para manter o nível de lucratividade das grandes empresas, vocês podem roubar não, o Marx não fala roubar, você pode transferir essa riqueza do trabalhador, do salário que você deveria pagar, pode ficar com vocês. Aí eles vão discutir, porque isso preserva, não, poderia preservar muito mais emprego. Né? Se, por exemplo,
não fosse destinado mais de R$ 1 trilhão para o sistema financeiro brasileiro para injetar liquidez, etc. Né? Se eles quisessem mesmo, né, eles poderiam fazer diferente, né? Então, essa conversa, mas segurou o emprego, eu falo assim, pô, se esse 1 trilhão que foi para o banco, se fosse para segurar o emprego, manter um determinado nível do salário razoável, pelo menos 90%, etc., seria bem melhor, né, Paulo Guedes? Então, deixa a conversa fiada que foi para manter a luta. Tanto é que, rapaz, é um absurdo, né, que você tem ideia, o lucro do Bradesco subiu não sei quantos por cento percentuais nesse último semestre. É algo surreal isso, né? Então, o Rui Mauro Marinho está mostrando justamente isso, e estamos vivendo um momento de capital financeiro, etc, etc. Saiu uma reportagem na Band, que é algo surreal, que eu não sei basicamente, não sei se foi algum jornal, porque eu assisto pouco televisão. Que a Band explicando, não sei se foi algum jornal, olha que absurdo. Ela falava, dava dicas da limitação de como você poderia, com o auxílio emergencial de R$ 150, de como você poderia, gente. Olha o absurdo, a desumanidade. Como você fala isso, Como você poderia o quê? Como você poderia sobreviver comendo, só com comida, gastando R$ 5 por dia. Eles fizeram tipo umas dicas do que você poderia comer. Um pão, você poderia, tinha que usar. Olha a perversidade. Você tinha que usar 3 colheres de açúcar no cafezinho, um cafezinho pequeno, pão, etc. Olha o nível da degradação no mercado de trabalho no Brasil e da pobreza. Tem muitas reportagens assim também, um exemplo. Como você consegue economizar gás, o fogão a lenha, a nova... Isso! Porque o povo não tem dinheiro para comprar gás. Isso! É fundamental, Natália, isso que você falou. Por que eles fazem isso? Não tem dinheiro. Aí romantizam, né? Como a questão do empreendedorismo, olha, não vou nem falar o adjetivo. Depois a gente conversa. Porque eles têm que fazer isso, gente. Eles têm que fazer isso. É como a gente diz, como Marx está dizendo, né? A classe dominante que tem poder econômico, ela tem um poder da ideologia, ideológico também. E nós temos que ter uma justificação ideológica de por que o mundo é assim e não é de outra maneira. É porque a gente não é gato, cachorro, etc. Nós somos seres humanos, nós temos a capacidade de racionalizar. Então a gente tem que se perguntar, nossa, por que o cara lá está ganhando 50 bilhões de reais em um ano e eu estou aqui me quebrando tudo? Aí é que entra o processo de ideologia, de construção da ideologia, de manipulação, etc., própria dos meios de comunicação. Se você pegar, vamos terminar essa aula, eu faço um desafio a vocês, intelectual. Peguem reportagem do UOL, do Estadão, da Folha, até do Globo, sobre esse novo processo de pauperização, da reentrada do Brasil no mapa da fome, da insegurança alimentar. São reportagens extremamente interessantes, ricas de detalhes, de informações, de gráficos, mas que não explica nada. Eu sempre comento com os filhos meus e falo, é a forma como os meios de comunicação desinformam informando. Tem muito mito, assim, da meritocracia, né? Ah, não, você tem que trabalhar muito, você tem que trabalhar até quase morrer. Não é nem isso. Repare, porque eu vou dar spoiler de como você deve analisar. Não, fala. Agora, repare que a pobreza, esse processo não tem causa. Quando era no PT, era tudo ligado ao PT. O dólar estava isso, o PT.
o Botijão estava aí, isso era o PT. Agora você tem todo esse processo que eles conseguiram tomar o poder político, implementar a agenda econômica deles. Aí você lê essas reportagens, você fala assim, pô, beleza, mas por que isso ocorre? Ah, porque não tem explicação. Parece que é uma coisa da metafísica, parece que é uma coisa que, sabe, que um dia o Brasil estava bem, no outro dia ocorreu tudo isso. Você vai ver, não tem explicação, ele está falando, olha, é isso, isso, isso. A máxima explicação que eles dão é a necessidade de reformas. A necessidade de reformas. Né? Aí você tem que ser esperto e falar assim, olha, desde 2016, desde antes, né, teve uma reforma da Previdência que foi no governo de Dilma, né? Desde lá que está se fazendo reformas, e nada da situação do Brasil melhorar. Por que diabos a próxima reforma vai melhorar? Todo ano é o ano da virada de Paulo Guedes. Isso começa há muito tempo, mas reparem, na Globo, etc., ele vai falar, não, a situação está assim, etc., etc., quando tem explicação. Quando eles tentam dar explicação. Quando eles tentam dar, eles fazem aquela reportagem que a gente se emociona, né? A gente se emociona, aquela reportagem de Caco Barcelos, né? Que é um programa interessante, a gente se emociona, fala, nossa, que pobreza, você se identifica aqui, fala, pô, poxa, sim, não entende. Por que isso? Parece que a gente está vivendo num livro de fantasia. Aí fala da reforma. Pá, por que a reforma tal? Que reforma, filho? Ah, administrativa. Ah, reforma tal. Qual é? Aí você fala assim, poxa, pensando no racional, lógico que há níveis e níveis de desenvolvimento da pessoa, né? Agora, imagine, você está num raio de um médico, você está com a doença, o médico fala 0,5 ml de, sei lá, corticoide por dia. Se não melhorar, você passa aqui. Um mês. Bom dia lá. Bom dia, chefia. Um mês. Não melhorou, não. 1 ml em 15 dias. Agora melhora. Você tomando corticoide. Corticoide, quem conhece, né? Sabe que corticoide tem muitos efeitos colaterais se tomar a longo prazo, né? Aí o cara, 15 dias passou, não melhorou nada. Eu assisti a mesma coisa do médico. 1,5 ml durante umas 15 dias. Agora vai. Aí você já começa a sentir os efeitos colaterais de tomar a longo prazo. Diga, Elódio. Natan. O senhor usou mais o exemplo do corticoide, me lembrou que a Margaret Thatcher costumava usar o exemplo da enfermeira. Eu achei um paralelo muito bom. Não sei se essa comparação. É porque a Thatcher falava que ela era a enfermeira má, a enfermeira que fazia sim, gostei, valeu, Natan, pela informação. Eu não sabia disso, não. Aí 1,5. Aí o cara fala, não melhorou, 2 ml, agora vai. Aí o paciente já está todo... O que era um problema menor já passou a ser um problema menor, mas todos os efeitos colaterais do uso do corticoide a longo prazo. Aí o cara fala, agora 3. Aí você vai falar o quê? 3 cacetadas em você, médico. Você quer me matar? Não vou tomar mais. O lógico seria esse. O discurso econômico, o cara fala, a próxima reforma. Você vai no melhor, a próxima não reforma. Precisa de mais liberalismo. Não vai para frente. Mais liberalismo. Não está resolvendo mais. Qual é? O que é que eu quero que vocês tenham autonomia de falar o quê? Óbvio que é. Esse é um processo de manipulação ideológica. O objetivo não é melhorar a vida da população. O objetivo é você ter uma taxa de lucro, um retorno da taxa de lucro minimamente razoável para eles. É o que ocorre. É o que ocorre. Então, não tem interesse de crescimento econômico, não tem interesse. Justamente essa política, ela é concentradora de renda, aumenta a desigualdade social, aumenta a violência, aumenta o problema, vai aumentar tudo isso. Mas eles vão vender com uma nova solução. É a questão do médico. Você passou a reforma de Dilma, a
reforma da trabalhista, previdência, teto de gasto, outras MPs de natureza liberal, tudo isso melhorou o quê? Então, o objetivo, sabe o que melhorou? Melhorou que o Brasil fechou 2020 com um acréscimo de, acho que, 10 bilionários na lista da Forbes, melhorou isso. Então, o Rui Mauro Marinho está falando isso, é um processo que é um processo dependente, um processo concentrador de renda, por isso ele explica a enorme desigualdade social, a enorme concentração de renda, porque essa superexploração do trabalho é causada por essa necessidade que capitais nacionais têm de explorar mais a mão de obra. Então, gente, valeu. Eu esqueci, eu pensei que era de 10 horas, aí eu fiquei mais tranquilo. Se vocês não me lembrarem que tem aula de geografia, peça seu professor de geografia. Eu fico meio coisado de dizer. Valeu, professor. Já valeu, professor. Estou me agradecendo, pai. Valeu, gente. Boa sexta, bom final de semana. Se cuidem aí, gente. Boa aula, viu? Tchau.